O TDAH, o transtorno de déficit de atenção, é um transtorno que se baseia em sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade e disfunção executiva. Esquecer as coisas, perder objetos importantes de uso diário, não conseguir se planejar, organizar, gerenciar o tempo, ser muito impulsivo, gostar de aventuras e do perigo, são sintomas inespecíficos que qualquer um de nós pode ter. Mas no TDAH, esses sintomas, eles se imbricam de uma determinada maneira que realmente a vida de muitos deles, quando não tratados, pode evoluir sob uma espiral decrescente e muitas vezes ter resultados bastante sombrios. O tratamento existe, é disponível, é seguro, é bem tolerado. O TDAH no adulto, infelizmente, gera mitos, crenças falsas. Muitos deles vêm ao consultório apresentando problemas importantes do transtorno, sem nunca sequer ter ouvido falar o que é TDAH. E foi por causa dessa demanda, da importância da divulgação do TDAH para a sociedade, que hoje nós vamos ter aqui o prazer de ouvir o relato, né, do dia a dia de um adulto com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nome dele é Kleber, ele hoje tem 34 anos e vem sendo tratado há 2 anos. Ele vai mostrar para você como é que foi a vida dele convivendo com as dificuldades e como ele conseguiu criar estratégias para lidar com esse transtorno. Meu nome é Kleber, eu gostaria de falar um pouco sobre minhas características, né, pessoais e como que eu descobri que eu tenho um transtorno, descobri que isso é um transtorno, minhas características próprias, né, fez descobrir que isso era um transtorno, então eu descobri que eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Descobri isso já com mais de 30 anos de idade, então vivi até os 30 anos de idade sem saber que eu tinha. Hoje eu estou com 34 anos de idade, sou empresário, eu trabalho como minha profissão analista de sistemas, mas vivi 30 anos de minha vida com um transtorno, tendo o TDAH sem saber que eu tinha e tendo todas as características que um TDAH tem e vivendo com ela até então. Até que chegou um momento em que eu descobri que isso era um transtorno. Teve uma entrevista na televisão, num programa de televisão, teve uma entrevista que falava sobre o transtorno, falando várias características que as pessoas com esse transtorno têm. E eu falei assim, nossa, é certo que eu tenho isso. Aí a pessoa estava dando entrevista, já tinha um livro, eu falei assim, uma coisa é certa, eu preciso ler esse livro para saber se eu tenho ou não, para poder já, pelo menos, dar um nome ou dar uma característica de uma coisa que eu me sinto tão diferente em relação a esses aspectos, né? Aí comprei o livro logo em seguida sobre o assunto e tinha algumas indicações lá, pesquisei mais na internet, fiz o testezinho lá que eu achei pela internet lá acho que é DSM-4, alguma coisa assim de transtornos, e eu vi que simplesmente não havia dúvidas quanto ao meu diagnóstico. Então, assim, na época eu não estava com alguns problemas financeiros, não podia ir muito corrido de trabalho, não ia procurar um médico, alguma coisa para saber o que era aquilo, mas já tinha uma certeza, eu tinha, porque no teste lá tinha que ter tantas características de impulsividade, tantas de desatenção, e eu tinha mais do que aquilo, e fora que assim, mede desde a infância até agora. Então, tipo assim, eu me lembrava claramente da infância, porque é muito marcante o que eles perguntam nesse teste. Marcou muito minha infância, porque realmente eu tive que criar para todo e qualquer item daquele ali, eu tive que criar em maior ou menor grau algum artifício para poder compensar aquela característica, né? Então, assim, tem vários casos. Aí à medida que eu fui lendo o livro e fui vendo as outras coisas, né? Vários casos que foram tornando mais patentes e me lembrando. Apesar de eu ter uma memória muito fraca por causa da desatenção, hoje eu sei que é por causa da desatenção essa pouca memória, as coisas mais marcantes eu lembro muito, e lembro, tipo assim, a memória é seletiva, né? Não é que a memória é ruim, ela não é constante, né? Ela tem uma inconstância. Então, por exemplo, vários casos que eu fui lembrando e fui associando claramente a isso, né? Por exemplo,
Na infância tinha uma bicicletinha apenas daquela pequena, que eles chamavam de monareta, né, que não tem um quadro grande, doido para ter uma bicicleta maior, né, quando tinha 13 anos ganhei uma bicicleta. Aí a bicicleta maior, aquela barra circular, grande, super satisfeito, muito alegre, o pai deu a bicicleta, comprou a bicicleta, era usada, a gente de classe média baixa, deu uma bicicleta usada, grande, mas era um sonho de consumo para mim, fiquei muito feliz. Super feliz mesmo, andei por 2 horas seguidas no quarteirão sem parar com a bicicleta. Aí na semana seguinte, minha mãe pede para comprar alguma coisa para ela no supermercado, numa cidade pequena, cidadezinha do interior de Minas, de 30 mil habitantes. Aí eu entrei lá, comprei as coisas para ela, quando eu saí, deixei a bicicleta lá estacionada. E fui embora para casa, entreguei a compra normal e continuei minha vida normalmente. 2 dias depois, meu pai me pergunta: Kleber, cadê a sua bicicleta? Ué, pai, não sei, não tá lá no quintal, não? Não tá não. Ué, mas como é que você não sabe cadê a sua bicicleta? Só você que mexe? Será que roubaram aqui dentro? Não rouba porque o portão fica fechado. Não, pai, eu não sei. Não, Kleber, você tem que lembrar o que você fez. Qual foi o último lugar que você foi? Ué, pai, não sei. Não é como não sabe, o que você não usou ela hoje? Não, hoje eu não usei. E ontem? Não tô lembrando, não. Não, mas alguma coisa. Aí mãe falou assim: Kleber, você foi no supermercado para mim aquele dia, foi de quê? Foi de bicicleta. Foi mesmo, eu voltei a pé, agora eu lembrei, eu voltei a pé. Vai lá e vê se tá... Mas faz 2 dias. Aí fui lá, perguntei, é claro que ela não estava mais lá, porque por mais pacata que fosse a cidade e mais tranquila, eu ir no centro da cidade, deixar a bicicleta parada lá e lembrar 2 dias depois, é impossível de se achar, né? Então tem vários casos desses que a gente trata como engraçado, mas que são traumáticos. Meu pai super rígido e da educação tradicional, foi criado em fazenda, o pessoal, o pai muito rígido, austero, ele muito austero, muito sistemático. Um fato desse para ele era gravíssimo e ele tratava como tal e ficava super nervoso. Então tem assim, é engraçado contando, mas teve impactos muito significativos de que a gente tem que aprender a lidar sem sofrer tanto, mas na hora que acontece, eu demorei para ter outra bicicleta mais de 1 ano, porque é como se fosse uma penalidade por não ter, como se fosse, não, era claramente a penalidade mesmo daquilo. Mas também lidar numa boa porque tinha que lidar, não tinha jeito, né? E aí tem vários outros casos desse tipo, por exemplo, para comprar coisas. Um rapaz relativamente inteligente, com bastante notas, um rapazinho, né, de 9, 10 anos de idade, 11 anos de idade, então, como, tipo assim, sai um dos melhores alunos da sala, sai bem em tudo, então ninguém vai falar assim, vai comprar uma Novalgina ali, vai comprar um Doril ali na farmácia, que vai considerar que para esse rapaz só que é o melhor aluno da sala, que já está na 4ª série, precisa anotar? Não. Kleber, corre lá, farmácia aqui em Salinas fecha 7 horas da noite. Depois de 7, não tem mais nada, sua mãe está com uma dor de cabeça horrível. Ela só pode tomar Doril, não pode tomar Novalgina. Aí faltava 15 para 7. Dá tempo? Não vou anotar, vou procurar um papel aqui para anotar. Não precisa não. Kleber, você vai errar, tem que trazer... Não, eu vou lá. E na minha cabeça, eu era inteligente, é claro que eu faço assim, um nome eu vou esquecer. Eu não passava pela minha cabeça que eu pudesse esquecer um nome. Aí saía, né? E como sempre que era uma coisa só, eu saía pela rua. Doril, até chegar na farmácia e parar de falar a hora que estiver em frente à pessoa, para a pessoa me entregar aquilo que eu precisava. Não é que eu trouxe a tal da Novalgina que mãe dava a pressão baixa, era uma coisa ou outra, não sei se era o Doril ou a Novalgina ou era outro medicamento, mas enfim, trouxe o que ela não podia tomar, que dava pressão baixa e ela passava mal quando tomasse, e a farmácia faltava agora, depois de transcorridos, eu era super elétrico, impulsivo também, então consegui ir e voltar como um relâmpago, né? Lá no centro da cidade. Aí faltava só 3 minutos ou 5 para a farmácia fechar, e aí meu pai, com aquela rigidez toda, falou assim, a hora que abriu e viu que era o remédio que não podia, e por que eu errei? E por que eu não... Porque passou uma pessoa pela rua, provavelmente uma menininha que eu gostava, na sala, e oi Kleber, tudo bem? Aí eu já vi ela de longe, eu falei assim, vou passar para o outro lado da rua, vou abaixar para continuar, porque eu não posso errar, Doril, aí ela... Ei, Kleber, não me conhece mais não, nem olha pra mim. Aí eu falei assim, oi fulana, tudo bem e tal. Aí continuei, né, se era Doril, eu continuei Novalgina. Fui lá, comprei alegre, satisfeito. Isso acontecia com feijão, com macarrão, com arroz.
Arroz no mercado municipal lá era 1 quilo de arroz, 1 quilo de arroz, 1 quilo de arroz, parava lá na banca, colocava a mão dentro do saco de arroz, olhava pro cara, aí parava de falar arroz, arroz, olhava pra mão e olhava pro cara, me dá 1 quilo de arroz. Então eu lidava com essas coisas desse jeito. Então é uma dificuldade que eu levava na boa, tentava cumprir, mas tinha uma série de problemas com isso no dia a dia e que... Claro que eu aprendi a lidar com isso na vida adulta, mas que vão trazendo problemas. Meu pai tinha marcenaria e aí ele esperava, tipo assim, precisava comprar prego, ele não mandava logo na rua, mas eu que fazia esse serviço de rua, ir em banco, etc, para ele com 13 anos de idade. Aí precisava comprar, acabava o prego, ele não mandava comprar. Acabava cola, não mandava comprar. A hora que acabava alguma coisa que ele precisava usar imediatamente, aí ele mandava comprar. Falava assim, não, corre lá e compra. Só que aí ele lembrava de todas as outras coisas que tinham faltado, né, que estava lá anotado para ele trazer, ele ia e falava comigo. Ô Kleber, eu estou precisando da cola imediatamente, lá vai comprar e aproveita e compra mais 3 itens, mais 4, mais 5. Aí eu saía para comprar e como estava precisando urgente, o serviço tinha parado, a marcenaria tinha parado por causa daquilo, aí eu corria e comprava e saía sem anotar, sem nada, porque não considerava que precisava anotar 4 itens, porque como que uma pessoa que é inteligente vai esquecer de 4 itens, 5 ou 8, são itens até correlacionados. Enfim, quase 100% das vezes eu trazia quase tudo. E quase sempre o que faltava era o item principal da lista. Por quê? Porque ele tinha sido falado primeiro. E aí eu quase sempre esquecia aquele lá. E aí vem sermão, vem bater, vem sua, vem castigo, vem N coisa assim. Nem sempre assim, mas só o trabalho de ter que ir de novo, ter que atrasar as coisas, ter que atrasar a parada. E a incompreensão, claro, porque ninguém considerava que isso era transtorno, nem passava pela cabeça. Algumas vezes, pela inteligência que julgavam que eu tinha, e hoje eu acho que realmente tem uma certa inteligência que não é, tipo assim, pelo menos não é na média, né? Um pouquinho acima da média, aí muitas vezes até me considerava que eu estava fazendo isso por pirraça. E aí, a hora que achavam que era isso, aí era super complicado, porque uma pessoa que quer ser do bem, quer estar bem com todo mundo, aí a pessoa considerando, desconfiando da característica do caráter da pessoa, porque fez isso de propósito, assim, parou a marcenaria toda de propósito, então você quer ver sua mãe passando mal e compra um remédio errado, então, ou então você, tá sabendo que tá faltando arroz para o almoço, então você vai e traz feijão para mim, é complicado entender, porque ninguém entendia, ninguém fazia ideia, então essas coisas assim fazem pensar, né, da necessidade de divulgar bastante para saber que isso aí é um transtorno e que é um problema neurobiológico, não é uma característica não são outros problemas de falha moral, de falha do caráter, da personalidade, da pessoa postergar alguma coisa ou uma série de deficiências que tem. É importante saber. É claro que no meu caso, e pelo que eu vejo de relatos, age muito bem na maioria das pessoas. No meu caso, por exemplo, ele foi... Hoje eu percebo claramente um Kleber com um remédio e um Kleber sem um remédio. E quando eu paro de tomar o remédio, eu sei exatamente quem é o Kleber sem o remédio. Eu consigo perceber. Então, o remédio, para mim, na minha situação, eu tenho clareza perfeita o quanto ele me faz bem. Então, assim, por exemplo, então o remédio seria bom para a população inteira? Seria. Mas se a gente começar a divulgar, a população toda vai saber? Por exemplo, casos da família, né? A família do meu pai quase toda tem dá para ver claramente sintomas muito claros de alguns deles terem um transtorno. Por exemplo, meu tio, a última vez que eu estive, a penúltima vez que eu estive lá na minha cidade que eu saí daqui do Rio de Janeiro e fui lá para minha cidade passear, ele falou assim, nossa, ele tinha separado, estava com a esposa, uma nova esposa lá, e falou assim, nossa, fulana não me entende, eu esqueço as coisas, ela fala que assim, você só lembra do que convém. Aí eu falo com ela assim, não, mas não eu lembro do que convém, é porque por mais que eu queira lembrar daquilo, eu não consigo. E aí, tipo assim, mas você lembra de várias coisas, um monte de coisa que é de seu interesse, você lembra. Eu falei, não, mas isso também era muito do meu interesse, mas não sei porque eu não consigo lembrar de certas coisas. Ela falou assim, não, mas geralmente quando te dá satisfação e tal, você vai lembrar. Mas eu não tenho controle. Por mais que eu queira lembrar, eu não lembro.